Feira, meio-dia e 2, dia e hora de live. Com quem? Com a Fábia, né? Aquele momento da semana que a gente se encontra, a gente troca informações sobre fáscia, sobre nervo vago, sobre diversas situações clínicas que nós temos dúvidas no nosso dia a dia, aqueles casos diferentes que aparecem, né, pra gente. Então, esse nosso encontro, ele sempre é muito especial e ele fica mais especial porque eu tenho vocês aqui comigo, né? Tem uma galera que é fiel, todas as quintas, bate o ponto aqui, e tem a galera que vai e vem conforme, né, a sua disponibilidade. E o assunto de hoje é o seguinte: será que é mesmo necessário estudar a anatomia da fáscia? Por quê? Quero saber de vocês. Já tem gente levantando a mão aqui que tá sempre por aqui, né, Maria? Será que é mesmo necessário saber a anatomia da fáscia? Anatomia facial? Porque aí eu quero que vocês coloquem aí pra mim. Eu quero saber se na graduação, tipo eu, há longo tempo atrás, ciao bella, como stai? Eu tô treinando meu italiano. Olá. Por quê? Quando a gente tava lá na graduação, a gente teve aula de anatomia, certo? Então eu quero saber de vocês, eu tive essa aula, sei lá, quase 30 anos atrás. Eu quero saber de vocês se quando vocês tiveram aula de anatomia, se vocês aprenderam a anatomia da fáscia. Coloca aí pra mim, sim ou não. Pergunta que não quer calar. Você aprendeu sobre a anatomia da fáscia na sua graduação? Sim ou não? Um bacio para te. Per te. Nunca, nem existia. O pessoal da Eudoa Revolution, que é lá da Itália, e que vai estar lá no Congresso de New Orleans, nós vamos nos conhecer pessoalmente, estou muito feliz. Ó, não, Contita disse não aprendi, nem se falava nisso, a gente nem imaginava. Onde é que a gente foi aprender a anatomia da fáscia? Um tempão depois, quando começaram a vir os cursos de formação específicos sobre terapia manual, específicos sobre exercícios de fáscia, exercícios faciais, né? E a gente só foi ter o primeiro atlas de anatomia da fáscia em 2015, gente, que é esse aqui. Ok? Que inclusive é de uma italiana que se chama Carla Stecco, que é o Functional Atlas of the Human Facial Anatomy. Olha, eu tô me achando, né? Anatomy. Eu não quero nem saber se meu inglês não é perfeito. Isso não é uma barreira, pessoal. Não tem que ter vergonha. Se nosso inglês não é perfeito, o português deles também não. Então a gente se joga com erro, com tudo a gente vai. Esse é o primeiro atlas. Isso aqui mora no meu coração, tenho, né, um amor por esse livro. E aí, como ele foi feito? Ele é um atlas fotográfico, tá? Look at this. E traz a fáscia no corpo inteiro, né? Com, assim, poucos detalhes para a região do assoalho pélvico. Então, isso é importante, né? Dizer, porque tem muita gente, por exemplo, eu dou aula na pós de fisioterapia pélvica, eu já comento, olha, a gente tem, mas na anatomia facial da pelve tem muitas camadas e a gente não tem uma descrição tão detalhada nesse atlas, né? O que é e a gente precisa dizer, tá?
entanto, a gente tem uma outra obra, tá? Que é bem mais recente. Eu até tô aqui, ó, confirmando a data dele, 2022, tá? Primeira publicação, que na verdade são 2 volumes, e eu tava conversando com o autor e eu disse para ele, vou mostrar a tua obra de arte na live hoje, que é esse aqui, tá? Do nosso amado, querido mestre André Pilate, que é polonês e vive na Espanha, tá? Aqui. André Pilate. E por que eu falei pra ele, eu vou mostrar a tua obra de arte? Ele levou muito tempo pra publicar esse livro, e na verdade aqui, ó, se vocês forem ver, a gente tem o volume 1, que é a The Upper Body, né? A parte de cima do corpo. E temos o volume 2, que é o Lower Body, né? A parte de baixo do corpo. Eu trouxe, gente, esses dois babies aqui, eu trouxe na mala lá da Espanha, o ano passado. E aí, claro que eu não sou boba nem nada, né? Que eu entrei na fila e, cara, agora eu quero me exibir aqui. E claro que eu ganhei. Olha ali, que coisa linda, né? Um autógrafo. Adoro, né? Bem tiete. E por que eu disse pro professor Pilate que é uma obra de arte? Porque realmente é o trabalho de uma vida dele. E a gente, né, tem 2 volumes, membro inferior, membro superior, destrinchando a anatomia facial, mas não só isso, porque a base dele é clínica, que ele tem, criou o método de indução miofascial, então ele mostra tratamentos também. Mas claro, eu vou mostrar aqui alguma coisa, mas como o nosso tópico é anatomia, né? Olha aqui. Olha só, olha ali a continuidade, né? Que a gente tá falando. A gente fala tanto em continuidade, aqui a gente tem membro inferior, por exemplo, né? E ele trouxe também uma coisa que eu acho muito legal, desde a primeira vez que eu vi, que ele traz, né, anatomia e ele traz as técnicas manuais de uma forma muito, muito legal, assim, né? Olha aqui. As expansões aqui, ó, miofaciais. Então, quando a gente acha que um bíceps termina na tuberosidade do rádio, a gente está perdendo parte da informação. E isso é um dos motivos pelos quais é tão importante saber também anatomia. Porque ela vai ser a base, vamos dizer assim, para o conhecimento que tu vais desenvolver depois, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Lindas, né? Olha aqui, olha a expansão do peitoral maior para o membro superior. Né? Então, como que não há continuidade? Né? É daqui que a gente começa a entender conexões, que a gente começa a entender por que existem cadeias miofaciais, né? Porque se a fáscia, né, ela conecta e separa tudo, concorda? Conecta e separa tudo, é isso aqui que eu queria mostrar. Ao mesmo tempo, ela integra, né? Então, dessa anatomia que mostra essa integração, que é muito diferente daquela anatomia de origem e inserção, ou origem proximal e origem distal, ou esse músculo começa aqui e termina aqui, isso é um conceito ultrapassado, só focado na estrutura muscular. Eu até posso saber origem, inserção proximal, inserção distal, mas isso não basta mais para entender o corpo humano como um contínuo, entender o corpo humano como um todo, entender por que
que uma tensão no peitoral, que eu mostrei ali, ela pode trazer uma dor no braço. Simples. Ou uma tensão no peitoral pode trazer uma limitação no ombro, uma limitação no cotovelo, ou uma limitação no próprio punho e nos dedos. Faz sentido para vocês? Pois é, né? E ao mesmo tempo em que essa continuidade, ela dá suporte e estrutura, ela permite mobilidade. Então a fáscia, na verdade, ela é um sistema dinâmico. O sistema facial que se relaciona com outros sistemas do corpo, ele é dinâmico. Por quê? Se ele é estimulado, ele responde. Se ele não é estimulado, ele também responde. Se ele é estimulado no que a gente chama de ponto ótimo, vamos dizer assim, que é diferente para cada pessoa e é diferente de acordo com a idade, as necessidades funcionais de cada pessoa, ele também perde as suas capacidades quando ele não é estimulado. Entra em disfunção, tá? E aí, eu vou mostrar aqui, ó, como ele faz das técnicas, que eu acho muito legal, ó. Então, ele mostra a técnica e né, a imagem ali da aplicação da técnica. Aqui, por exemplo, ó, técnicas de mãos cruzadas, que eu ensino nos meus cursos. Ó, olá, estou hablando sobre tu obra de arte acá, ¿sí? E ele mostra ali, por exemplo, uma técnica de mãos cruzadas, as mãos cruzadas lá em cima com a luva, no cadáver, e mostra ali em vivo, com a foto, né? Então isso é muito legal, né? E aí a Juliana pergunta, por isso a Carla Esteco afirma que as fáscias formam um sistema? Pode se enquadrar em categoria sistêmica? Sim. Aí até tem a proposta do novo artigo de definição do sistema facial, e isso, eu ia falar desse artigo, né, Juliana? Que a gente não consegue compartilhar ele porque ele é um artigo fechado, tá? Mas eu fiz um resumo e aí vou passar para vocês. E tem um videozinho que eu fiz também. Porque assim, quando a gente vê no mundo em geral, existem as nóminas anatômicas, vamos dizer assim, a anatomia clássica, tá? Aquela anatomia que segue como a referência anatômica mundial. Essa nómina anatômica, ela entende a fáscia de uma outra forma. Ela entende a fáscia como tecido conjuntivo, que existe há trilhões de anos, né? E não dá todo esse crédito que a fáscia merece. Mas é algo que eu sempre digo para os meus alunos e digo para quem quer pesquisar a fáscia. Não existe anatomia sem que haja um estudo histológico na sequência. E é isso que foi avançando, né? Então, eu vejo essa expansão miofacial aqui, peitoral maior, ombro, etc. E eu vejo lá na histologia que essa expansão, ela não é só de fibras. Ela tem, por exemplo, vários mecanorreceptores que agem muitas vezes como proprioceptores, que agem muitas vezes como interoceptores e também como receptores, né, que vão trazer informação de que algo não está bem ali, né? Receptores sensoriais também, nociceptivos, vão agir como nociceptores. Então, deixa de ser só uma continuidade tecidual para se tornar uma continuidade funcional. E por que a Carla fala em sistema? Por quê? Porque o sistema facial vem justamente do estudo da anatomia e do entendimento da inter-relação da fáscia, por exemplo, com outros sistemas do corpo, como
O sistema linfático depende da fáscia. A tensão intrínseca do tecido facial mais os fluidos ajuda a manter o sistema linfático. Quando os filamentos de ancoragem são estirados mecanicamente ou pela respiração, ou seja, são estirados pelo tecido facial, a gente tem um funcionamento melhor do sistema linfático. O sistema linfático não tem bomba própria, ele depende de fatores internos e externos para funcionar. A relação da fáscia com o sistema nervoso periférico, ao redor, por exemplo, do majestoso nervo ciático, ao redor do majestoso nervo vago, ao redor do majestoso nervo radial, existem agregados de tecido facial para proteger esse nervo mecanicamente, é uma proteção mecânica. Existem envoltórios que vão permitir uma pressão adequada, um deslizamento funcional desse nervo, porque nervo parado se lesiona. É a mesma coisa. Ah, eu vou ser comprimido, vou ficar aqui paradinho esperando ser comprimido? Não, o nervo precisa ter capacidade de deslizar assim e assim, né? Mesmo que sejam poucos milímetros para manter ali a quantidade adequada de fluxo axoplasmático, de fluxo sanguíneo. O nervo precisa de comida, né? Precisa ser nutrido, precisa de sangue, precisa de fluxo axoplasmático também. A inter-relação, então, da fáscia com do sistema facial, né? Fáscia formando o sistema facial com o sistema nervoso periférico e o central através das meninges. Olha onde a gente tá chegando, tá? A inter-relação com os sistemas, com as vísceras, né? O sistema digestivo, sistema circulatório, que eu já falei do linfático, sistema geniturinário e assim por diante. Ficou mais claro agora? Então, é difícil né, Juliana, que aquela anatomia clássica aceite essas definições. Inclusive, vai agora no Congresso de Nova Orleans, está se fazendo, né? Já está se fazendo um estudo Delphi com experts do mundo inteiro para justamente cada vez mais ir clareando, né? Trazendo essas respostas que a gente ainda precisa, né? E aí a gente vai entendendo que, além de saber as questões anatômicas de continuidade, eu preciso entender essa questão funcional. Sim, aprender a anatomia da fáscia é fundamental. Estamos indo agora, olha aqui, né? Que lindo! Estamos indo agora com um grupo de 14 profissionais do Brasil. É a excursão da tia Fábio e tio Léo 7. Estamos indo para a Alemanha, eu vou terça-feira. E aí a gente se encontra em Berlim, visita a Freia, que é o primeiro corpo plastinado de fáscia do mundo. Vamos visitar a Freia no Museu da Body Worlds em Berlim, todo esse grupo. E depois nós vamos todos pegar um trem para Guben. Guben é divisa com Gubin, na Polônia. E lá em Guben existe o Plastinarium, que é o local, né, um grande laboratório de dissecação de fáscia do mundo. Ele prepara todos os modelos para essas expedições, né, que viajam o mundo. Inclusive, agora em março, em Porto Alegre, vai ter uma. Daí eu disse, não, eu nem vou ir visitar, eu geralmente gosto de ir nessas exposições, porque eu vou estar lá no berço do negócio, né? Vou fazer muito vídeo, muita coisa para mostrar para vocês. A Adriana tá dizendo que ela já trabalhou lá, que ela conhece. Que legal, Adriana. E daí nós vamos chegar lá no domingo, e nós vamos passar a semana inteira dentro do Plastinarium,
dissecando, estudando fáscia, fazendo práticas de terapia manual, fazendo práticas de exercício, vai ser incrível. Então é uma imersão e que depois a gente vai trazer todo esse conhecimento para o Brasil. Para quem não pode ir lá, aguardem que eu tenho coisas maravilhosas aí, ó, surpresas maravilhosas para vocês, né? Podem ir sonhando, porque o sonho de vocês vai se realizar mais rápido do que vocês imaginam e não vai precisar ir para fora do país. Anota isso, tá? Você sabe, quando eu falo, o negócio acontece, né? Contita, provavelmente essa exposição ela deve ir para São Paulo. Se veio para Porto Alegre, no shopping barra Shopping Sul, provavelmente vai para outros lugares do Brasil, né? Só que, na verdade, vocês vão ver que tem pedaços de fáscia, né? Em alguns lugares dos corpos que eles exibem, né? Então, por exemplo, ó, aqui na capa do livro do professor Pilate, ó, eu tenho as partes mais densas, né? De fáscia, tá? Não, essa não é congresso, é uma... teve num congresso internacional, vieram algumas peças plastinadas, sim. Essas peças que fazem parte de um projeto da Fascia Research Society, hoje elas estão em Padova, na Itália, e elas vão viajando ao redor do mundo em alguns eventos, sim, tá? E aí, pra gente arrematar esse conhecimento, para quem ainda tá em dúvida, saber anatomia de fáscia, conhecer sobre fáscia, sobre histologia e etc., é importante. O que eu tenho que dizer para vocês, né? Hoje, sempre assim, quando eu tenho uma coisa para falar, eu, né, tipo, eu já tinha o plano de falar dessa anatomia para vocês, às vezes vem, ou acontece comigo os casos, ou são colegas que me trazem. E hoje de manhã eu recebi um áudio de um colega que foi meu professor na faculdade, meu professor de pneumo, professor Marcelo Rieder, que muita gente conhece. E o professor Marcelo é referência na área de fisioterapia respiratória. Daí o Marcelo me mandou assim: ai, Fábio, eu tenho uma paciente que eu trato, que ela tem bronquite crônica, tá? Usa CPAP. Essa paciente, eu faço um trabalho de condicionamento com ela e ela caiu, né? E foi indicado que ela fizesse um trabalho de terapia manual para dor, para manejar e tal. E ela foi numa colega, nossa, que já é formada há mais tempo. E essa colega, segundo a paciente, usou tipo um martelo para liberar as fáscias. E essa paciente saiu com muita dor do atendimento e caiu na rua logo após o atendimento. O que tu acha dessa abordagem? Eu disse: olha, Marcelo, é difícil, né? Eticamente a gente julgar o trabalho dos outros, mas eu vou comentar contigo o que eu acho que aconteceu. Tô adorando as caras de pavor de vocês. Pois é, a gente aprende com o erro do outro também, né? O que eu disse pro Marcelo, tá? O que eu acho que aconteceu? Primeira coisa, essa paciente tem bronquite crônica. Ela tem uma disfunção inflamatória crônica no corpo. Eu não sei se ela não tem outras comorbidades, se ela teve Covid ou não. Vocês entenderam? Então, potencialmente, um paciente que tem qualquer doença crônica, ele é um paciente mais inflamado. Ele tem mais interleucinas pró-inflamatórias na sua circulação. E dependendo das comorbidades, ele tem mais ainda. Se é idoso, mais ainda. Então, a gente vai agregando, vai somando pecinhas aí. Concorda? Tá. Qualquer estímulo, pessoal, qualquer técnica que vocês forem usar, é um estressor.
tomar um remédio é um estressor, terapia manual é um estressor, a terapia, que eu falei pra ele, ó, a fisioterapia respiratória é um estressor. O que eu quero dizer com estressor? A gente vai dar um input, a gente vai dar um estímulo, que vai interagir com o organismo dessa pessoa e vai ter uma resposta, tá? Então, eu acredito que a abordagem que essa colega usou foi um estressor que foi além da capacidade do corpo dessa paciente lidar, tá? E eu falei pra ele, esse tipo de paciente crônico, complexo, a gente nunca entra chutando a porta. A gente come pelas beiradas, porque a gente precisa entender como vai ser essa interação. Estímulo, corpo do paciente, resposta, tá? E a outra coisa que eu falei pra ele foi o seguinte, quando eu tenho pacientes muito crônicos, pacientes muito estressados, pacientes idosos, tá? O que acontece? A fáscia, essas continuidades faciais anatômicas, essas cadeias, né? Elas funcionam principalmente no idoso que já tem perda sarcopênica, né? Elas funcionam como se fosse o pau da barraca, tá? Então eu tenho aqui uma barraca e tenho o pau segurando a barraca. O que a colega provavelmente fez? Ela foi lá e mexeu na única coisa que estava segurando essa barraca, que é esse colágeno mais rígido, que vem da pessoa que tem doença crônica, que vem na pessoa que é idosa, ou seja, tem mais colágeno tipo 1, e que também vem na pessoa que tem estresse crônico, tá? A gente já sabe isso, aumenta a rigidez do colágeno da fáscia. E o que a criatura fez? Ela justamente tirou o pau da barraca. O que aconteceu com a barraca? A paciente caiu depois do atendimento. E o que eu disse pro Marcelo? Alterou a propriocepção que ela estava acostumada, alterou a intercepção, alterou as referências e não deu nada. Eu não tiro a rigidez sem dar algo em troca. Eu não tenho que necessariamente acabar com essa rigidez, eu preciso distribuí-la, pessoal. Isso é raciocínio clínico. Alguém que põe um paciente deitado numa maca, numa cama, onde quer que seja, e sai liberando tudo, não está tratando. Está atirando em qualquer coisa. O que eu acertar, eu tô no lucro. Concorda? Então, deixou essa paciente sem referência nenhuma. Não pode. Tá? É verdade. É isso. Então, por isso a gente precisa estudar. Conhecimento liberta e previne muitos desastres. Ah, Fábio, mas quer dizer que mesmo se a pessoa tivesse feito o curso de disfunções da face contigo, tivesse trabalhado nessa paciente, essa paciente também poderia ficar mal? Sim. Não garante-se 100% nunca. Mas olha, que o risco ia ser infinitamente menor, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tá? Então, sim, é importante saber anatomia facial, por exemplo, para conhecer expansões miofaciais, para entender cadeias, entender continuidade, entender, sim, que o problema pode estar no ombro e não no punho que dói. Parar de ser alguém que só trata onde dói, porque quem só trata onde dói só apaga o incêndio, mas não retira as brasas. O fogo volta, o problema volta, ele volta. E aí essa pessoa pega e diz que é culpa do paciente. É culpa tua, que tu não tá te comportando, tu não tá fazendo o que deveria, tu não tá não sei o que. É o mesmo discursinho sempre. Sempre é o mesmo discursinho, né? Já ouviram isso? Pois é. Então não.
Não é por aí. Não é esse tipo de conhecimento que a gente quer ou esse tipo de resposta que a gente quer que as pessoas tenham quando se usa tratamentos faciais, miofaciais, porque senão as pessoas vão dizer, eu já usei esses tratamentos, não funciona de nada, eu fiquei pior ainda. Não queremos isso, né? E eu conto com vocês para isso. Como? Estudando, fazendo cursos, workshops, coisas que vão realmente abrir a mente de vocês, que vão guiar vocês e que vocês tenham referências confiáveis. Porque tá cheio de curso, de gente dando curso de fáscia que não sabe nada. Tem que dizer, né? Assim como tá cheio de experts no Instagram. Tá cheio de expert para tudo que é lado. Vamos separar o que é e o que não é, tá? Bom, o que eu indico então para estudar anatomia da fáscia? Aqui, minha primeira indicação foi o Atlas da professora Carla Stecco. Segunda indicação foram os livros de indução miofacial, né? Tem versão Kindle, tem versão aqui, ó, uma obra de arte, né? Tem versão online, pode comprar, né? São obras de arte, são livros que são relíquia, que quem estuda vai usar muito, recomendo muito, tá? E a outra coisa é participar do Disfunções da Fáscia, né? Que é o curso onde eu trabalho essas continuidades faciais, as cadeias miofaciais, eu trabalho todo o raciocínio clínico. Não adianta só saber técnicas. Eu sei 500 técnicas, mas daí eu faço a mesma coisa que essa colega fez com essa paciente. Por quê? Porque não tem raciocínio clínico. Não sabe quando usar o quê. Não tem experiência clínica, né, para trazer, né, essas respostas, tá? A Juliana perguntou, estava lendo no artigo científico do Stecco sobre o interstício. A dinâmica do sistema facial pode ser extremamente rápida, né? Não deu tempo da paciente se perceber, saiu do controle da percepção dela. Sim, porque, né, Juliana? Porque a fáscia, ela, por sua capacidade, né, de transmissão do estímulo, é muito mais rápida do que as fibras nervosas comuns, né, que a gente tem, né. Eu acredito que foi isso, foi tanto uma resposta neural quanto uma resposta fluídica, né, tirou a paciente de algo que ela estava muito acostumada, muito abruptamente, e não deu recurso para ela poder se manter, né. Então, não é uma boa, não é uma boa estratégia, tá? E esse ano eu só terei 2 turmas do Disfunções da Fáscia. São encontros muito exclusivos, muito VIPs, com atenção integral para vocês. Então, um curso é em Porto Alegre, o outro curso é em São Paulo. Um curso é agora em abril em Porto Alegre e o outro é em agosto em São Paulo. Então, a turma de abril em Porto Alegre, eu vou voltar da Alemanha e na semana seguinte já tenho o curso aqui em Porto Alegre, tá? E a turma de agosto em São Paulo, eu vou voltar do Congresso de Nova Orleans em agosto e já vai ter a turma de São Paulo. Então, com muitas novidades. A Fabiana, que é lá de São Paulo, fez, acho que todos os meus cursos, né? O curso aprimorou meu olhar e acrescentou muitos dos meus resultados. Que legal. O Portal da Saúde Integral perguntando se eu tenho agenda para Portugal. Por enquanto, Portugal, estou com muitos alunos nos cursos online, tá? Esse curso de disfunções está nos planos levar para Portugal, sim, tá? Vamos organizar. Mas já dá para ir fazendo os cursos online, que o pessoal ama, aprende muito, tá? É um nível muito alto. Rio de Janeiro, eu vou dar o curso do Vitality Flossing, tá, Contita? Eu acho que o Rio
é maio, se eu não me engano, e eu vou estar em Belo Horizonte também agora em abril. O curso de flossing, que eu tenho artigo publicado, é uma técnica que mescla movimento, terapia manual e estímulos compressivos. É muito legal, tá? Eu ensino avaliação e tratamento. Vocês sabem que aqui não tem essa de só ficar dando técnica. Não, tem que saber raciocinar, saber quando usar e colocar em prática, tá? Sem falar no suporte, que eu fico o tempo inteiro dando suporte para vocês, ajudando nos casos, e isso é feito com muito amor e muito prazer, tá bom? Então, manda um direct aqui, que a Carol, que é da minha equipe, ela já informa, passa as informações, ajuda vocês, o pessoal de Portugal também. Eu adoro ir para Portugal para passear, mas tá nos planos, eu quero muito ir dar curso aí, sim. Provavelmente ano que vem, que eu vou estar na Bélgica, né? Eu vou morar um ano na Bélgica por causa do doutorado sanduíche. Eu vou dar curso em Portugal, não tenha dúvida, tá bom? Manda aqui um direct pra Carol, tira as suas dúvidas, ela atende com excelência e a gente ajuda vocês no que vocês precisarem, combinado? Ó, um super beijo. E quinta que vem, a live já vai ser feita lá da Alemanha, lá de Berlim, tá bom? Vamos, me manda um direct ali. Vamos organizar, tem a professora Marta Gonçalves também, que já fez meu curso do Vago. Tem uma turminha bem legal aí de Portugal já. Vamos organizar, tá? Super beijo. Semana que vem a live no mesmo horário, porém, direto de Berlim. Não percam. Tchau, tchau, amores.